amigos, aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. E como vocês estão? Eu espero, meus amigos, que vocês estejam ótimos e espero que vocês estejam bens, beleza? Meus amigos, hoje eu estou aqui para mais uma resenha, depois de algum tempinho sem resenhar, porque o livro que eu estava lendo, ele era grande e um pouco lento. E de qual livro eu estou falando? Eu estou falando de Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. Meus amigos, falando da capa, essa capa tá linda e eu gostei muito dessa guilhotina aqui, porque essa guilhotina se torna um objeto muito importante para a história. E é bacaninha essa diagramação, a folha amarela e aquele padrãozinho bacana que é gostoso de ler, confortável e que não absorve muita luz. Beleza? É da editora Príncipes esta edição. Então, sem mais delongas, vamos para o quê? Para a nossa resenha. E meus amigos, a nossa história se inicia depois que o Dr. Manette, não sei como é que pronuncia esse francês, depois que o Dr. Manette é liberto da sua prisão na Bastilha, onde ele ficou por 18 anos em segredo. Meus amigos, assim que o Dr. Manette ele é liberado, a nossa história tem o seu pontapé inicial. E a nossa história é dividida em três partes. A primeira e a segunda parte é uma grande contextualização do cenário que se encontra a França no momento em que a história está sendo narrada. E que momento é esse? É um pouco antes da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa aqui dentro deste livro, dentro deste contexto? Foi o período onde os franceses, irritados e muito revoltados contra a nobreza de Paris, decidem eles tomarem o poder, gerando um dos cenários mais sangrentos da história do mundo. Beleza? E meus amigos, então, temos aqui essa grande contextualização que eu falei. E a história, nessa primeira e segunda parte, ela vai se desenrolando com o Dr. Manette e sua filha e alguns outros personagens secundários que entram na história. Vai mostrando como é estar de volta à vida, como é o doutor, ele está se reabilitando. Porque como ele ficou 18 anos preso, a mente dele sofreu um colapso. Então ele acha que é um sapateiro e que precisa entregar essas encomendas de sapato. Mas esse, na verdade, foi tipo um alter ego que ele criou para refugiar a sua mente dos tormentos que ele viveu. Então, nós vemos nessa primeira e segunda parte o doutor se reabilitando, graças ao amor da sua filha Lucy. Ele vai voltando a sua mente ao normal. E nós vemos também esses outros personagens secundários sendo desenvolvidos, como é o Laurie, que é o banqueiro inglês, que se torna grande amigo da família e muito estimado entre eles. A senhorita Pross, que é uma inglesa que cuidou da Lucy. Um detalhe, Um Conto de Duas Cidades, porque se passa em Paris e Londres. A nossa história se passa entre Paris e Londres. O doutor sai de Paris e vai ficar em Londres, onde estava sua filha Lucy sendo criada pela senhorita Pross. E meus amigos, conhecemos também ali, durante um julgamento, o nosso Charles Darnay. Ele estava sendo julgado como um espião e seria morto. Mas graças a Sidney Carton, que era ali um juiz que estava ali, e ele ajudou o seu amigo a conseguir defender Charles Darnay e tirar ele daquela situação. Esse juiz, Sidney Carton, ele conseguiu livrar Charles Darnay por causa de um detalhe: Sidney e Charles eram parecidos. Guardem essa informação porque ela será muito valiosa. Então a história vai se desenrolando. Lucy, que estava ali no julgamento também, começa a se apaixonar por Charles Darnay. Charles Darnay se apaixona por ela e eles vão criando ali uma família em Londres.
Então, meus amigos, eclode a Revolução Francesa, onde os nobres estão sendo assassinados, estão sendo mortos, procurados. E aqui, meus amigos, que nós vemos o nascimento de quem? Da guilhotina. Ela tem esse nome por causa do seu criador. Guillotine é o sobrenome de quem criou esta arma. E, meus amigos, ela matava mais de 50 pessoas por dia. E os franceses ali queriam que o ideal fosse 120 pessoas decapitadas. A guilhotina virou para eles um espetáculo e deram até o nome para ela de Santa Guilhotina. E, meus amigos, por uma triste infelicidade, o nosso amigo Charles Danai, que durante a história vamos nos afeiçoar muito a ele e a família dele e todo o entorno dele, ele recebe um chamado de ajuda de um antigo criado seu, se não me foge a memória, um criado seu, porque Charles Darnay nasceu na França e ele era parente de um nobre. Então, isso por si só já colocaria ele para a guilhotina. Mas o nosso corajoso Charles vai até a França. E lá, meus amigos, como previsto, ele acaba sendo preso. Só que o Dr. Manet, que ficou 18 anos preso na Bastilha, ele ganhou grande prestígio pelos franceses. Ele é considerado um grande cidadão lá, pelos aqueles camponeses, sabe? Ele é como se fosse um herói. Então, graças a essa influência, o Dr. Manet consegue tirar Charles da prisão. Mas, por causa de uma carta, e que carta é essa, meus amigos? Vocês vão saber quando ler o livro. Charles volta para a prisão. E, meus amigos, a partir daqui não vou contar mais porque entra na derradeira terceira parte. A primeira e a segunda parte, ela é um pouco lenta, conta toda aquela contextualização, todo aquele entorno, o desenvolvimento dos personagens. Mas na terceira parte, meus amigos, que parte, que final emocionante. E lembra que eu falei que Sidney Carter e Charles Danais eram parecidos? Então, meus amigos, essa informação vai ajudar muito toda uma família. E pessoas, meus amigos, que pareciam não ter importância nenhuma, ganham um grande peso na história. Dickens sabe escrever uma história. Eu ouvi alguns comentários por aí falando que esse não é o melhor livro de Dickens, até mesmo por causa do contexto histórico, que ele precisou se prender muito nisso. Mas quando chega ali na terceira parte, esses mesmos comentários que eu ouvi, disse que é o verdadeiro Dickens entrando em ação. Então, meus amigos, o que eu tenho para dizer desse livro? Ele é muito bom mesmo, principalmente de fato nessa terceira parte do livro. E eu aconselho muito a leitura porque vai valer muito a pena. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram, deixa aí seu curtiu, comentou, o seu gostei, comenta aí, vamos trocar uma ideia e juntos vamos o quê? Dominar o mundo. Beleza? Falou, é nóis e até a próxima resenha.